PL fez uma jogada de mestre nesse exato momento que vai alterar completamente o rumo do Brasil e coloca o STF contra a parede. E a pergunta que fica é, o que acontece quando você encurrala um animal? E agora que a gente vai ter que ficar atento, porque o que o STF vai fazer após essa grande jogada do PL? E eu fiz aqui a sequência histórica de cada notícia em cada dia que culminou nesse final que vamos dizer quase feliz, porque a gente tem que ver qual que vai ser a reação do STF, mas tudo indica que isso vai alterar completamente o rumo das eleições de 26 e se por acaso o STF decidir pelo caminho mais robusto, utilizar mais força, ele provavelmente vai ser alterado e reconstituído em 26, porque a reputação e a credibilidade dele simplesmente vai ser dilacerada. Então presta muito atenção que eu fiz a sequência de linha do tempo perfeita para você entender tudo o que aconteceu para culminar nisso que eu vou te mostrar aqui. Beleza? Então tudo começa com o PL conseguindo as assinaturas necessárias para a tramitação da anistia. Aqui está a data, que foi dia 11/4, mas eu acredito, se eu não estou me enganado, foi no dia 10, só que essa notícia saiu um pouco depois, beleza? Ou seja, eles conseguiram. Após isso, o que vem em seguida? Líder do PL agradece ao Centrão por ter conseguido, porque ele teve que ter apoio para conseguir essas assinaturas todas, mas conseguiu, ok, beleza? E nessa sequência temos aqui anistia. Bolsonaristas dizem que pressões do Lula e do STF fizeram Mota mudar o rumo, ou seja, pressionaram o homem e ele não colocou como urgência ou de forma mais facilitada a pauta da anistia. E por isso que eles decidiram e eles forçaram a amizade e conseguiram a assinatura, porque o Mota falou que se tivesse assinatura ele teria que ser obrigado a colocar em pauta. Beleza, aqui é do dia 10, perfeito? Seguimos. Temos aqui no dia 11, Gleisi recua e diz que decisão sobre revisão de penas dia 8/1 depende do STF. O que ela falou que eu nem consegui essa manchete, tá? Não sei se tiraram, coisa parecida, mas a Gleisi ela tinha se posicionado que ela concordava em penas mais brandas para as pessoas que estão presas do dia 8 de outubro, de janeiro. Mas em seguida começou a sofrer muita, mas muita pressão do STF. E ela começa a falar completamente antagônico ao que ela tinha acabado de falar. Sou contra a anistia, sempre fui. Mas por que ela fez esse discurso mais ameno? Porque ela tá lendo o tabuleiro de xadrez. No momento que o PL consegue maioria, ela fala, pô, não tem como mais segurar, eles vão passar. Eu já vou começar a tentar chegar no caminho do meio. Porque se eu deixar eles atravessarem tudo, eu simplesmente saio como uma mega derrotada. Mas se eu começo a mudar o discurso, falar, eu concordo, pichar uma estátua, não precisa pegar 14 anos. Se eu começo a minimizar, a gente chega no caminho do meio e eu não saio como uma derrotada, mas eu saio como uma vencedora que construiu o caminho da paz. Foi essa a decisão. Só que ela não contava que o STF estava com sangue nos olhos. No momento que o STF foi pro pescoço dela, ela, não, sou contra, nunca falei isso. Foi uma frase mal colocada. E o STF foi para cima do Lula. Ministro do STF buscam Lula para reclamar da fala de Gleisi. Ou seja, ela recebeu uma lição de moral do STF, do Lula, e obviamente que ela teve que mudar completamente o discurso. Temos que lembrar que a maior parte dos políticos brasileiros, eles só buscam uma coisa, voto. Se é de direita, de cima, abaixo, esquerda, eles não querem saber, é voto. Isso que torna a nossa política tão suja. Mas continuando na ordem, e aí acontece um evento que não estava no roteiro. Bolsonaro passa mal no início do tour pelo Nordeste e é hospitalizado. O que era esse tour pelo Nordeste? Era ele indo lá e pedindo para as pessoas pressionarem os seus deputados federais para apoiar a anistia. Eles já tinham conseguido o mínimo, mas eles queriam chegar em cima, chegar com muito peso, com muita mais força. E aí começou a bater o desespero do outro lado. É impressão ou o STF ameaçou o Lula? Isso após a questão da Gleisi. Depois que o STF leu a lista de quem assinou, ele viu muita gente da base do governo. Ele ligou para o Lula e falou, cara, e aí? Vai deixar isso acontecer? Eu preciso que você me ajude. Você vai deixar esse negócio passar? Eu vou ter que segurar isso no peito? Minha credibilidade vai pro chão? Eu vou correr o risco de você perder o Brasil ir pra direita como está acontecendo no mundo inteiro e eu ser impeachmentado e ocorrer uma reorganização das cartas? A minha mão tá muito boa, eu não quero perder as cartas que eu tenho na mão. E ele vai lá e aperta o Lula. E o que o Lula faz? O Lula distribui a pressão. Mota negocia acordo sobre a anistia com a STF e governo para frear pressão bolsonarista.
Toda essa pressão, tudo isso, Lula, Mota, STF, tudo junto, eles começaram a gerar um risco de desidratação das assinaturas. Como assim, Floriano? Você assinou, o cara pode desassinar, eles começam a perder a assinatura. E aí que a gente começa a se aproximar da grande jogada do PL. Calma. Cirurgia do Bolsonaro foi muito complexa, a recuperação vai ser lenta, diz médico. Por que eu tô dizendo isso aqui? Você tirou uma peça fundamental do tabuleiro de xadrez, que é o Bolsonaro. O Bolsonaro solto e saudável no Brasil, ele converte mais voto. Mesmo que o STF Lula pressione, ele converte mais voto. Porque, como eu falei, o político, ele só quer saber de uma coisa, de voto. E se o Bolsonaro usa o eleitorado, usa as pessoas para pressionar os deputados federais, eles não querem nem saber, eles vão assinar porque eles querem se reeleger. Esse é o grande sonho e objetivo de todo político brasileiro. Ou seja, quando ele joga isso, ele consegue frear. Mas quando você tira esse peão do tabuleiro, as coisas ficam muito complexas. E aí chega o PL e dá o voto de Minerva. Qual que é? Calma. Ministros do STF cobram ao governo para retirar as assinaturas da base pela anistia. Ou seja, ele apertou uma vez, ele está apertando mais uma vez para tirar. E eles conseguiram. Eles conseguiram realmente tirar algumas assinaturas, mas o PL pulou e foi mais rápido. Partido Bolsonaro protocola pedido para urgência do projeto da anistia do dia 8 do 1, ou seja, do projeto da invasão de janeiro, na Câmara. Líder do PL colheu 262 assinaturas, 5 a mais do que o necessário. Esse aqui é o voto de Minerva. Eles não conseguem ignorar isso sem rasgar a Constituição, sem mostrar que eles não estão pela democracia, mas eles estão por si mesmo. Que esse é um projeto para calar a população, para colocar como lição de moral. Eles não conseguem fazer isso. Então, possivelmente, as cenas dos próximos capítulos vão ser extremamente interessantes. E então, eu te sugiro que você se inscreva no canal, curta o vídeo e me diga qual será o próximo passo do STF.